Olá novamente, voltando ao assunto sobre feminismo e família, para encerrar esse debate, né, que é um assunto tão extenso, né, que daria vários vídeos, né, mas eu encurtei meu estudo, né, para não ficar em várias partes, né, então nós vamos encerrar o nosso vídeo. Eu terminei o último vídeo falando sobre a MAL, né, sobre empoderamento feminino, o capítulo do programa do Rasta News do Brasil Paralelo, né, que ao invés de dar liberdade para as mulheres, deu às mulheres libertinagem. Não deu liberdade. Deu libertinagem. Foi isso que o movimento feminismo conseguiu para as mulheres ocidentais, tá? Onde impera a moral judaico-cristã, tá? Não para a maioria, obviamente, mas para algumas delas, tá? E elas se vangloriam disso, tá? O que é triste, porque mal sabem elas que a base a base da estrutura familiar não é o homem, tá? É a mulher. Não é à toa que no catolicismo, na moral judaico-cristã, a mulher é chamada, a mulher tem uma parte do corpo dela que é chamada do sagrado feminino, né? Que seria o útero da mulher. Por quê? Porque ele dá vida, ele gera a vida. Para você ver como a mulher é sagrada, tá? Agora voltando para essa parte do feminismo e cultura, né, o feminismo e religião, que eu sempre comento aqui sobre moral judaico-cristã, né, eu vou dar alguns exemplos de países que são de matriz muçulmana com religião islâmica e vou falar quais os direitos que as mulheres não têm. Por exemplo, países como o Afeganistão, Albânia, Argélia, Arábia Saudita, Azerbaijão, Bahrein, Bangladesh, Catar, Chad, Djibouti, Camarões, Egito, Emirados Árabes Unidos, Eritreia, Gâmbia, Guiné, Iêmen, Indonésia, Irã, Iraque, Jordânia, Cazaquistão, Kuwait, Quirguistão, Líbano, Líbia, Malásia, Maldivas, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Omã, Paquistão, Saara Ocidental, Senegal, Serra Leoa, Somália, Sudão, Síria, Tajiquistão, Tunísia, entre outros, tá? São mais de 80 países que têm ou 100% da sua população com a matriz muçulmana, né, com a religião islâmica, ou que tem ali alguma parte da sua população que segue a religião islã, tá? No total, juntando esses mais de 80 países, dá 6,6 bilhões de pessoas. O mundo tem 8 bilhões, no total, juntando tudo, dá 6,6 bi de pessoas. Tá? Essas informações eu encontrei na Wikipédia. E entre muçulmanos, né, que seguem a religião islâmica, dá entre 21% e 22% desse total, né, de muçulmanos, que ficariam entre 1,4 a 1,5 bi. Né? Ou seja, vamos supor de 1,4 a 1,5 bi, metade dessas pessoas são mulheres. A gente pode supor que metade sejam mulheres, né? Ou seja, mais de 750 milhões de mulheres seguem a religião islã, segue a Sharia, né? E o que as mulheres não podem fazer sem autorização do homem, por exemplo, na religião muçulmana, tá? Ela não pode solicitar passaporte, ela não pode viajar ao exterior, ela não pode casar-se, ela não pode abrir mão, ela não pode abrir uma conta bancária, ela não pode começar alguns negócios, né? Passar por uma intervenção médica, sair da prisão depois de cumprir pena. Olha a loucura, ela não pode passar por intervenção médica sem autorização de um tutor ou de um protetor homem, de um pai, do irmão ou do marido. Se ela for presa, ela não pode sair da cadeia sem que esse guardião masculino permita. Ela não pode tirar passaporte, ela não pode viajar sem que o homem autorize. E as feministas reclamam do Ocidente e da moral judaico-cristã. Por que você não faz um movimento lá em Marrocos, lá no Iraque, no Irã, na Indonésia, na Jordânia, no Guiné, no Emirados Árabes Unidos? Vai lá, no Egito. Vai lá. Afeganistão, Albânia, Argélia. Vai lá. Vamos ver quanto tempo você dura. O Ocidente não é ruim? A moral judaico-cristã não é uma porcaria? Vai lá.
né? E para encerrar esse assunto em relação à família, tá? Para encerrar esse assunto em relação à família, eu vou demonstrar para vocês, né? Saindo da parte antropológica, sociológica e teológica, eu vou mostrar para vocês de forma biológica como as mulheres são mais importantes que os homens. Como que a fêmea é mais importante que o macho. No ecossistema, tá? No nosso ecossistema. Não sei se vocês perceberam, quem estudou um pouco de biologia na escola sabe muito bem disso que eu estou falando. A maioria dos animais mamíferos, e o homem é um animal mamífero, tá? Não sei se vocês sabem, né? Alguns não devem saber, porque as pessoas passam pela escola só para curtir, né? Mas a maioria dos animais mamíferos, o macho, ele é sempre maior, na maioria das vezes, tá? Ele é sempre maior, ele é sempre mais forte, ele é sempre mais rápido e mais agressivo, na maioria das vezes. Tá bom? Por que você acha que é criado assim? Vamos tirar a parte teológica, esquece a moral judaico-cristã. Agora eu estou falando sobre biologia. Por que você acha que a natureza criou macho e fêmea desse jeito? Porque a função do macho é uma só. É a mesma dos homens. Proteger e prover. Essa é a função do macho. Só. Se precisar, ele morre em batalha, mas ele protege todas as fêmeas dele. Todas. Nós sabemos que a maioria dos animais mamíferos não são monogâmicos, né? Ou seja, não tem só uma parceira, né? Eles são poligâmicos, eles têm mais de uma parceira, como os leões, por exemplo, né? Eles têm mais de uma parceira, né? Contra as leoas entram no cio, eles pegam, se eles puderem, eles pegam todas, né? Mas eles dão a vida pelas leoas. Eles dão a vida. Eles dão a vida. E por causa disso, e eu vou dar o exemplo de novo dos leões, que é um exemplo bem interessante, porque todo mundo conhece leão. Leão é um animal, além de ser lindo, ele causa muita curiosidade. Então a maioria das pessoas conhecem, né? E é por causa disso que há tantas fêmeas num grupo de leões do que machos. Há mais leoas que leões. Porque elas são mais importantes no grupo. Primeiro, são elas que provêm a prole. São elas que engravidam, ou seja, são elas que passam a próxima geração dos machos para frente. E são elas que caçam também. Por quê? Lembra que eu comentei no primeiro vídeo sobre a percepção de fêmea e macho do cérebro? Na relação dos animais, principalmente de animais que vivem em bando, né? Por exemplo, o leopardo não é assim. Os leopardos vivem em solitários, então é cada um por si. Mas na relação de macho e fêmea, principalmente quando ele vive em bando, as fêmeas elas caçam, elas são melhores caçadoras porque elas caçam em grupo. Elas caçam em grupo. E dentro desse grupo de leoas, existe uma leoa que é líder dentro delas. E essa leoa, em alguns casos, chega a peitar até mesmo o leão. As leoas elas têm tanto poder dentro desse grupo que elas conseguem expulsar o leão do grupo. 1, 2 ou 3. De tanto poder. E fiquem à vontade para pesquisar o que eu estou falando, tá? Isso é a verdade. Tá? Então, quando você assiste aquela matéria da Nat Geo, né, da National Geographic, da Discovery Channel, né, da TV Cultura, que fala sobre os leões, e as leoas matam o animal, caçam aquela presa, caçam um búfalo, por exemplo, e matam, o leão come primeiro, ele não come primeiro pelo poder do patriarcado, porque ele é o macho, e como dominador, ele come primeiro. Não, ele come primeiro porque a função dele é proteger as leoas. E a prole, os filhotes. Então, por ele ser mais pesado e ter a função mais difícil, que é de proteger e dar vida por elas, ele come primeiro. Elas se sacrificam para prover o alimento para o macho protegê-las, para elas não precisarem entrar em briga com outro macho,
que queira reivindicar esse grupo de leões. Entendeu? Então, primeiro vem o leão e come. O leão acabou de comer, se fartou, aí vem as leoas e comem. Depois das leoas, vem os filhos e comem. Por que vem os filhotes por último? Porque os filhotes, na função social, é o que menos tem deveres. Eles só têm mais direitos. Eles têm menos deveres. Eles não precisam caçar ninguém, eles não precisam brigar com ninguém. A função deles é crescer saudável, brincar e dormir. Essa é a função do filhote. Entendeu? Trazendo esse exemplo para o ser humano, para o Homo sapiens, trazendo esse exemplo para o Homo sapiens, nós temos uma função diferente dos animais, né? Que quando o homem e a mulher geram um filho, toda a infraestrutura da família, todo o recurso financeiro vai para o filho. Por quê? Porque nós temos aquela consciência que é o que nos difere dos animais, né? Os animais não têm aquela consciência de eu, de olhar no espelho e falar, eu sou um animal, eu sou uma personalidade exclusiva, não há outro como eu. Entendeu? Então, quando um homem e uma mulher têm um filho, fazem a sua prole, todo o recurso vai para eles. O pai e a mãe fica descalço, fica sem roupa, come arroz, feijão e ovo, mas tudo vai para o filho. Por quê? Pela consciência, pelo amor que o casal tem pela sua prole. Tá? E os animais não. Os animais já seguem algo mais instintivo. Entendeu? Mas como eu disse no caso dos leões, as leoas é parte fundamental desse processo. Elas são parte fundamentais desse processo, porque elas protegem tanto os filhotes, como elas provêm alimentos para os filhotes, porque os filhotes até um certo tempo, lembra que eu falei? São mamíferos, então eles amamentam. Eles se alimentam do leite materno da mãe, antes de ir para a carne. Entendeu? Então a leoa não só tem um dever de caçar, como também tem o dever de alimentar a sua prole por algum tempo. Ou seja, o que eu quero demonstrar com tudo isso? O sexo feminino, né? A fêmea, ela não é segundo em lugar nenhum da natureza. Nunca. Ou ela está em pé de igualdade com o macho, ou ela é até superior. Vou te dar dois exemplos de casos que na natureza ela é até superior. A aranha, a viúva negra, a fêmea é maior que o macho. E chega até a matar o macho, se precisar. E o louva-a-Deus. O louva-a-Deus, ele sabe que quando ele for ter relação com a fêmea, ele vai morrer. Dificilmente ele vai escapar. E mesmo assim ele faz seu papel para passar a espécie para frente. Ou seja, existem alguns casos na natureza que a fêmea, né, chega a ser superior ao macho. Então essa ideia que as feministas e o feminismo trouxe de 1960 para frente, que existe desigualdades e desvantagens entre mulheres e homens, e isso existe mesmo, né? E isso existe mesmo, existe desvantagens e desigualdades entre homens e mulheres, né? Porque eu sou diferente do meu pai, assim como minha mãe é diferente das irmãs dela, entendeu? E nós somos diferentes uns dos outros. Então há desigualdade e há desvantagens na natureza, em todas as espécies. Isso é normal. Isso é normal. Voltando ao assunto do leão, por que num grupo de leões, por exemplo, num grupo de leões tem 3 leões machos, o resto são todas fêmeas. São 3 leões machos e 10 fêmeas. Um leão é o líder. Os outros 2, normalmente são irmãos, sempre acompanham. Mas um é o líder. Por que ele é o líder? Porque ele se destaca. Ou seja, até na relação ecológica das espécies, existe desigualdades e desvantagens. Existem leões adultos que são maiores que outros leões.
Isso fica bem claro, por exemplo, no desenho do Rei Leão da Disney. Quem assistiu sabe o que eu estou falando. O Mufasa é muito maior do que o Scar. E é irmão dele. É irmão de sangue. Filhos da mesma mãe. E o Scar é muito maior. E quando o Simba cresce, o Simba fica maior que o Scar. É perceptível. Tá? Ou seja, existem desigualdades e desvantagens até mesmo na natureza, no ecossistema. E isso não é um problema, isso é natural. Isso é natural, isso faz parte do mundo. O que essas feministas deturpam é que elas veem essas desvantagens como uma falha na mulher, uma falha na fêmea. E ela deve se sobrepor ao macho, se sobrepor ao homem. Entendeu? E algumas, como eu descrevi, querem até destruí-lo. Isso não existe. Isso não existe. Só existe na cabeça louca dessas precursoras do feminismo, de 1960 para frente. Tá bom? E para encerrar o vídeo, a conclusão de tudo sobre família e feminismo, né? O que o feminismo causa na família? Ruptura. O feminismo ele desagrega, ele quebra a maior instituição do mundo. E quem se beneficia com tudo isso? O Estado, que cada vez vai ganhando mais força, mais força, mais força. Porque o que qualquer Estado quer? Poder. Né? E como o Estado atua? De duas formas para conseguir poder. Ou na força, né? Na força bélica, né? Usando armas de fogo, na coerção, né? E na coação, ou taxando, né? E com esses movimentos feministas, movimentos LGBT, movimento negro, que desagregam as pessoas e colocam elas em grupos, e isso vai destruindo cada vez mais a família. E vai destruindo, vai destruindo, vai destruindo. E quem acaba tomando conta disso? O Estado. E o Estado, meu amigo, é um ser amorfo. Ele não tem forma. O Estado pode ser qualquer coisa. Depende de quem tá lá representando o Estado. Entendeu? Ele pode ser a Margaret Thatcher ou ele pode ser o Mussolini. Entendeu? E o Estado, com essa quebra da maior instituição do mundo, que é a família, com essa divisão, com essa dissolução, com esse rompimento da família, ele entra no seio da família e causa problemas. Ele causa problemas. Entendeu? E é isso que nós estamos sofrendo hoje. Né? Essa liberdade que o feminismo promoveu para as mulheres foi uma libertinagem. Se transformou em libertinagem. Ser livre é uma coisa. Mas lembra como dizia o tio Ben lá no primeiro Homem-Aranha, né? Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ser livre tem suas responsabilidades. As feministas elas querem fazer as mulheres serem livres sem ter a responsabilidade nenhuma. E isso para o homem cafajeste é excelente. Ou seja, para concluir o vídeo e para fechar o assunto, qual é a minha sugestão? Para todos que estiverem assistindo, homens ou mulheres, não importa. Quer se libertar do feminismo? Leia. Leia, pesquise. Isso aqui que eu falei foi tudo pesquisa. E tinha muito mais coisa, eu encurtei. Porque senão você vai ficar horas falando sobre o feminismo. O feminismo vem desde o século XIX, de 1850. Leia. O primeiro livro que você lê de feminismo, sobre Simone de Beauvoir, Beth Friedman, Andrea Dworkin, Margaret Sanger, você vai falar, não, tem alguma coisa errada com essas mulheres. Essas mulheres não estão bem mentalmente. Essas mulheres precisavam de ajuda. Não é o mundo, é essas mulheres. Entendeu? Então você quer se libertar dessas correntes que amarram a mente das pessoas, esses movimentos que só fazem desagregar as famílias? Leia. Se instrua. Cresça.
se torne um adulto. Então é só isso. Nós chegamos ao fim do nosso vídeo. Como eu falei no começo, se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal para ficarem por dentro de mais vídeos. Um abraço.